Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, no teu coração, na tua vida. Não sei se você está triste hoje, se você tem sido uma pessoa triste e amargurada. O Senhor Deus sabe tudo, mas Ele não quer você assim. Talvez você diga, mas como se eu vivo cheio de problemas? Como se só se tem problemas? Como se muita gente, tanta gente sofre, só tem problemas? Olha, o Espírito Santo nos abre pela palavra a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Creia nisso. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, esclarecido por Deus, ele fala uma coisa, dentre as muitas coisas que ele fala, e eu quero compartilhar com você essa parte. Sabe, o povo de Deus sofre por falta de conhecimento. E Paulo disse que o Deus deste século, e não é o Deus da criação, há um Deus com D minúsculo que tenta dominar a humanidade. E você quer saber como? Exatamente pela cegueira espiritual. Olha o que Paulo diz. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Certamente você já ouviu falar que Deus criou o ser humano à sua imagem, segundo a sua semelhança. Não foi a imagem do fracasso, da enfermidade, do desespero, não. Mas o Deus deste século, com D minúsculo, está aqui. Cegou os entendimentos para impedir que a luz de Cristo se manifeste nas pessoas. Nós vamos falar sobre isso, porém vamos fazer a oração do agradecimento. Estamos na presença de Deus, iniciando o nosso programa. Temos aí 1 hora à frente. Você que me ouve pela Rádio Metropolitana, vou aproveitar e mandar um abraço para os nossos queridos e amados irmãos e ouvintes. E você que está chegando, olha, independentemente de credo religioso, porque a gente não entra nessa parte. Talvez você diga, mas isso não é religioso. Não, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus na forma de homem. E nós cremos em Deus. Essa é a realidade. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, neste momento nós unimos a nossa fé, porque cremos, sabemos que estamos diante do único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, soberano. Pai, pelo nome de Jesus, Senhor, eu não sei o estado de espírito, eu não sei como está o coração, Senhor, de cada um que partilha comigo neste momento, que participa, Senhor, do Graça sobre Graça. Eu sei porque a Tua palavra é linda, é poderosa, é viva e eficaz. O Senhor diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, mas estão estendidas e prontas a salvar, prontas a socorrer, prontas a abençoar. Sabemos que o Senhor procura corações, Senhor, um coração aberto, um coração receptivo. Pai, nós unimos a nossa fé. Senhor, primeiramente agradecemos pelo dom da vida, por todos os benefícios, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos concedeu. Não, Senhor, sofrimentos e dores, porque sabemos e cremos. O Senhor veio ao mundo para quebrar cadeias e libertar cativos. O Senhor veio para libertar os prisioneiros das dores, como o Senhor fez e continua fazendo. Senhor, muito obrigada por tudo. Agradecemos acima de tudo pelo grande sacrifício do Calvário, no qual o Senhor nos resgatou e libertou, tendo derramado o próprio sangue como preço da vida humana. Pai, por tudo isso nós agradecemos e de todo o coração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura.
Graças a Deus. Bem, então vamos lá. Quais são os conceitos da vida? Quais são os pensamentos estabelecidos a respeito de casamento, da família, de pessoas, das doenças, enfim? Então o apóstolo Paulo, ele escreveu exatamente isso. Ele disse que o Deus deste século, com D minúsculo, ele colocou, nós temos de entender, porque há um só Deus, todo-poderoso, que enviou Jesus ao mundo. E Jesus veio para salvar. Ele não veio para destruir, ele veio para abençoar. Mas há um Deus com D minúsculo que quer devorar todo ser humano. Você pensa que a vontade de Deus, aquele familiar que vive se embriagando, que vive sofrendo e faz a família toda sofrer. Você pensa que a vontade de Deus, a pessoa presa a uma máquina para sobreviver, enferma, desesperada. Você pensa que a vontade de Deus, vamos lá, desesperos, medos, dores, lágrimas? Claro que não. Claro que não. Mas é preciso parar e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, queridos. A fé vem dessa forma. O apóstolo Paulo também escreveu isso. Na carta aos Romanos, ele diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se não der os ouvidos à palavra de Deus, colocando no coração, o Espírito de Deus não encontra espaço. Existe uma forma de chegar a Deus, o Deus da criação, o Deus onipotente. Existe uma forma de chegar a Ele. Ele enviou Jesus ao mundo. Jesus trouxe ensinamentos. Jesus deixou aqui na terra esses ensinamentos, mas não abandonou os que nele creram. Ele enviou o Espírito Santo. Então é necessário esse conhecimento. Deus não quer que você sofra. Agonia de dores, mas que dores? Jesus carregou as dores lá no Calvário. Então é necessário abrir o coração. Vamos lá. Experimente, prove. Existe uma porta aberta para você diante de Deus. O Senhor Jesus desce do céu, traz um poder aqui à terra, mas Ele não invade a vida das pessoas. Observe os evangelhos, observe as cartas de Paulo. Você que está chegando, ainda não conhece nada disso, mas você sabe que Jesus foi enviado por Deus. Você sabe que Jesus esteve neste mundo como homem. Vamos lá. E o que foi que Ele veio fazer? E como é que as coisas acontecem? Nada acontece por acaso. Então vamos lá. Vamos entender, vamos compreender, vamos conhecer. É maravilhoso o entendimento da palavra de Deus. Queridos, é lamentável, mas o diabo existe. Existe sim, ele rouba, mata e destrói. Foi Jesus quem disse isso. Mas você sabia que Jesus trouxe poder sobre Satanás? Mas é necessário entender as coisas espirituais. Então vamos lá. Então Paulo disse, o Deus deste século cegou os entendimentos das pessoas. Para quê? A fim de que elas não conheçam a verdade, que não resplandeçam na imagem de Cristo, a imagem de Deus. Então vamos lá, vamos ouvir a palavra. Eu tenho falado aqui insistentemente pelo programa Graça sobre Graça, tenho trazido parte dos nossos cultos aqui, explicando partes das Escrituras que abrangem a vida de qualquer ser humano. Um dos erros do ser humano, pela falta dessa prática de vida com Deus, de ouvir a palavra de Deus, é a forma de falar. Vamos lá. Ah, isso acontece com qualquer um. Não, não é assim. Não é dessa forma. Se fosse assim, Deus nem existiria. Agora, Ele não invade a vida de ninguém. Amados, nós temos quartas-feiras, nós temos escola bíblica. É a parte essencial na vida de um ser humano.
é conhecer o mundo espiritual, é entender as coisas espirituais, saber orar, vamos lá. Uma boa comunhão com Deus, uma comunhão íntima com Deus, na presença do Senhor. Vamos lá. Se você está pensando que Deus quer que você sofra, não, Ele não quer. Ah, mas se Deus é bom, por que Ele não muda a minha vida? Pois é, existe um caminho para chegar até Ele. Se não entrar nesse caminho, não chega. As coisas não acontecem por acaso. O mal vem por muitos caminhos. Mas a presença de Deus, Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho. E a verdade, Ele diz, e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por mim. Então vamos ouvir o que Jesus... Talvez se pergunte, mas como eu vou saber se Jesus realmente está na Bíblia? Olha só. O Evangelho de João dá uma explicação fantástica. Ele apresenta Jesus. Ele diz que no princípio era o verbo. Verbo é palavra. Verbo é ação. E o verbo estava com Deus. Ou seja, Deus criou todas as coisas pela sua palavra. E então o verbo veio ao mundo e se encarnou. Vamos compreender coisas espirituais. Daí o que você fala tem muita importância. Deus quer você à sua semelhança. Ele quer você respirando vida. Inspirando e expirando vida. Isso mesmo. Tanto dentro quanto fora da sua vida. Vamos lá. Vamos aprender a abençoar. Seja um abençoador. Olha, o que mais as pessoas fazem hoje é praguejar. É amaldiçoar. Olha, é impressionante, sabe? Realmente é impressionante como o ser humano se corrompeu, como o ser humano é negativo, como o ser humano, né, ele chama maldições para a sua vida. Jesus disse que as palavras que nós falamos, elas procedem de uma fonte. Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. Você vê quando uma pessoa transborda de alegria, tem cântico, tem música, tem coisas boas, tem abraço, tem dinâmica. Não tem? Mas quando a pessoa está triste, o que tem? Ela se fecha. Ela está angustiada. Ela não quer conversa ou só chora. Não é essa vida que Deus tem para ser humano nenhum. Mas Deus quer os seus filhos perto dele. Talvez você se pergunte, mas como eu vou saber se essa é a forma certa? Se você crê nas Escrituras, você tem um encontro com o Espírito de Deus. Vamos lá, queridos. Vamos atentar mais para isso. Vamos dar um espaço para Deus no seu coração e na sua vida. Olha, quarta-feira nós temos escola bíblica. Quarta-feira é dia de escola bíblica, isso mesmo. Quarta-feira nós temos 3 reuniões de um estudo da palavra de Deus. E aí você começa a compreender coisas espirituais. E aí em pouquíssimo tempo, você vai chegar a uma conclusão. Você vai dizer assim, se eu soubesse disso há mais tempo. Um exemplo disso, o fim de um casamento. Vamos lá. Um outro exemplo disso, quantas decisões erradas em cima de fatos de um momento. Alguém explode, pega o que é seu e vai embora. A cabeça esfria e diz, se eu pudesse voltar atrás. Não é assim? Queridos, quarta-feira, escola bíblica. Vamos lá, vou pôr até essa chamada para você. Vamos lá, então. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor.
Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E graças a Deus. Voltamos então, e essa realidade, queridos, Deus não fez o ser humano para desgraças. Deus não criou o ser humano para o desespero. Muita gente diz, mas por que tudo isso aconteceu? Pessoas sofreram, caíram em desgraças, em sofrimentos, casamento acabou, perdeu uma empresa, acabou tudo, faliu, perdeu uma porta de emprego maravilhosa, nunca mais conseguiu se reerguer. Assim, mas por quê? Quando você abre as Escrituras, ou melhor, quando você abre o coração para compreender coisas espirituais, você entende que a vida material é consequência, não é causa. Exatamente isso. Jesus, ele caminhou pelas cidades da Judéia, pregando, ensinando sobre as coisas de Deus e libertando pessoas e curando pessoas. Jesus certa vez entrou numa sinagoga e ele viu lá e curou uma mulher. Olha que mulher não tinha espaço na sinagoga, ficava em uma parte separada. Mas os olhos de Jesus foram lá. Jesus, ele vai, veja bem, se você abre o coração, ele vai lá na tua vida para resgatar, ele vai para resolver. Vamos lá. Então Jesus, ele viu que aquela mulher tinha um espírito mau. E era um espírito de doença, um espírito de enfermidade. A Bíblia diz com toda clareza. Sabe o que Jesus fez? Jesus expulsou aquele espírito, arrancou aquele espírito mau. E o que aconteceu? Ela ficou curada. Ela ficou completamente sã. Mas e aí? Viu? Pois é. Então Jesus veio fazer bem. Ele veio mudar a história do ser humano. Mas o diabo existe, queridos. O diabo existe. Até num olhar de raiva ele entra. Um olhar de inveja ele entra. É preciso conhecer coisas espirituais. Amém? Quarta-feira, Escola Bíblica. Vamos lá então. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. O entendimento da palavra de Deus fará de você um vencedor. Escola Bíblica, às quartas, 7, 14 e às 19 horas, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, número 1120, Irajá. E voltando então, eu quero lembrar, tá, dessa palavra que o Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus nos trouxe através do apóstolo Paulo. Existe sim, existe uma força maligna que atua e trabalha sobre a face da terra para destruir a humanidade, Satanás e seus demônios. Mas existe um poder que combate toda a força do mal, Jesus Cristo vivo e ressurreto. E hoje você o tem na sua palavra. Mas se não houver uma disposição em ouvir, em aprender, em servir, vamos a essa realidade. Não é? É necessário a prática. É necessária a comunhão. Dizer assim, eu creio em Deus, isso é muito vago. Qualquer pessoa pode dizer isso e diz e crer. Mas conhecer a Deus, conhecer as formas, o mundo espiritual, buscar armas espirituais para o combate, vamos lá. Se você aceita passivamente, as pessoas aceitam passivamente todo o mal, tudo de ruim que acontece, não se levantam contra. Queridos, não é assim. Jesus tira o ser humano lá do fundo de poço, tira lá do fundo do sofrimento, ele tira lá de um calabouço de depressão, ele tira da miséria, tira, ele tem poder para fazer isso. O nome de Jesus é poderoso. Quando uma pessoa vem, aceita Jesus, abre o coração e começa a entender,
As forças espirituais malignas são quebradas. Quantas pessoas já perderam a vida e quantas estão vivas e perderam tudo. Casamento acabou, família foi destruída, empresa foi para o espaço, dívidas e dívidas, alguns com portas de emprego fechadas há meses, alguns há anos. Isso não é de Deus. Jesus diz: eu vim para que tenham vida. Mas é necessário conhecer Jesus e receber Jesus. Eu quero a bênção na minha vida, eu tenho que ter o abençoador na minha vida. Então, queridos, quarta-feira, escola bíblica, encha-se do Espírito Santo, encha-se do poder de Deus. Amém? Nós vamos agora fazer a oração da fé e eu deixo com você esta mensagem. O Senhor Deus diz: o Deus deste século cegou as pessoas. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ore comigo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Pai Celestial, Senhor, primeiramente, nós temos a consciência de que entramos em Tua presença por fé, como o Senhor nos ensina, andamos por fé e não por vista. E só chegamos a Ti pelo poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou a este mundo para salvar o ser humano, para resgatar os valores do Senhor que estavam perdidos desde Adão. Como Jesus disse e diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como o Senhor Jesus diz: eu vim salvar, eu vim buscar o que estava perdido. Pai, sabemos que o Senhor enviou Jesus para a salvação do ser humano, mas também para um resgate completo, para resgatar a dignidade, para levantar quem está caído. Ah, Senhor, o Senhor chama para restaurar, Senhor, a vida, a saúde, o casamento. Sabemos que há um combate, Senhor, há uma guerra a ser guerreada, porque o Deus deste século, como o Senhor diz, com D minúsculo, o diabo está sempre procurando destruir a raça humana. Mas que bom que o Senhor veio e deu poder àqueles que creem no Senhor. E por isso podemos dizer, em nome de Jesus, que o mal saia dessa vida. Eu oro junto com você agora para dizer que a dor que você está sentindo saia do seu corpo. Que saia agora, saia toda a dor, saia todo o mal, saia toda a obra maligna, em nome de Jesus. Pai, nós unimos a nossa fé. Cremos que a Tua mão poderosa, Senhor, opera e sustenta. Jesus, e não só as dores, mas o Senhor opera de diversas formas, como um fogo consumidor queimando espíritos de inveja, de bruxaria, de magia, obras que foram feitas, Senhor, e o mal foi enviado para destruir, Senhor, um casamento, a vida financeira, a prosperidade, levar pessoas à lama. E o Senhor veio para resgatar, libertar, limpar. O Senhor veio para abençoar. Pai, opera nesse momento. Dá, Senhor, dá da Tua graça. Manifesta o Teu poder. O Senhor é quem abre os olhos espirituais. O Senhor é quem capacita. O Senhor é quem trabalha na vida dos que creem no Senhor. Pois nós cremos, Jesus, que o Senhor dá saúde, que o Senhor dá alegria. Nós cremos que o Senhor verdadeiramente faz tudo novo. Pois o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ah, Senhor Deus, muito obrigado. Pai, já podemos contemplar, Senhor, o refrigério dessa alma. Alguém que estava com uma angústia profunda e já respira aliviado.
alguém que estava presa, Senhor, num calabouço de depressões, mas que o Senhor libertou e sai agora, Pai, para a vida com muita paz no seu coração, porque o Senhor é o príncipe da paz. Pai, nós agradecemos pela tua bênção, pelos teus cuidados, pela tua mão forte que sustenta. Senhor, que a tua luz permaneça, Senhor, a partir de agora, Senhor, cada um que te buscou, Jesus, que a tua luz, Senhor, ilumine, Senhor, sobre cada um, ilumine os passos, ilumine a vida, ilumine essa casa. Pai, obrigada por tudo, nós agradecemos os teus cuidados, agradecemos a tua bênção, agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Graças a Deus, queridos, chegamos ao final de mais um programa e eu lembro a você, olha, quarta-feira é um dia importantíssimo para nós aqui, porque é o dia de escola bíblica, é o dia que estudamos a palavra de Deus, conhecemos melhor o nosso Criador, também e principalmente, né, a Jesus e as nossas possibilidades nele, porque ele muda a tua vida, mas é necessário que você mude primeiro. Né? Crendo no que está escrito, mudando a forma de falar, abençoando a sua vida. Seja um abençoador, seja uma abençoadora. Você que me ouve pela Rádio Metropolitana, meu abraço, uma excelente noite de sono, muita paz no seu coração. E a todos, não é? Muita paz no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre tua vida. E até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.